No Alvo com Heron Falco. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Você entrou no Alvo. Eu sou Heron Falco, estamos aqui com Alexia Deschamps. E a Alexia é uma atriz, é uma ex-modelo e hoje ativista em prol da causa dos animais e do ambiente, meio ambiente, no caso. Vamos ver se a Alexia já entrou. É possível que sim. Eu deixei aqui um tubarão, não sei se vocês viram. Que eu quero perguntar para a Alexia se ela também gosta dos predadores. Ô, Alexia, tudo bem? Oiê, e aí? E aí, beleza? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Amém? Estamos juntos aqui, vamos fazer uma conversa genial. Você já está aí há quanto tempo? Você viu o meu tubarãozinho? Que amor, eu vi ele no sofá, né? Amor. Eu amo bicho de pelúcia, né? Eu tenho vários, assim. Agora eu dei um pouco porque eu não tinha mais lugar para colocar e começou a ficar meio... Aí comecei a dar um pouco, mas com apego. E também tá aglomerando, né? Tipo, o bichinho de pelúcia demais fica ruim, né? Pra eles. Fica sem ar, né? Não, eles passam Covid um pro outro, né? Tem que ter distância social. Não, gente, vou falar, já não tô tendo approach social muito com ninguém. Ainda tiver que separar dos meus Os bichinhos. Os bichinhos foram embora porque tava na hora mesmo, tava na hora. Mas eu gosto muito. Eu sou daquela que vou pra Disney e compro. Você estava desde os 16 anos esperando, né? Tipo, a sua mãe falou, você já tem 16 anos, você está debutando, tem que dar esses bichinhos. Aí você falou, não espera mais um pouco. Pior não era nem a mãe, são os namorados, né? Chegavam para mim e falavam assim, amor, você não acha que você está um pouquinho madura já para ter o bichinho em cima da cama? Eu falei, mas, verdade. Alex, você não acha que a melhor coisa do mundo é a gente manter o máximo possível, né? Aí o ET. Eu tenho uma Você coleção. Foi na Disney, né? No Universal, foi no Universal isso aí, né? Eu tenho uma coleção de ETs, tem um lá na cozinha e amo ET. Os ETs eu não dei, sacou? Esse aí não deve ser muito bom de dormir junto, não. Não, esse aqui não. Vai que você acorda em outro planeta, literalmente. Então, o que eu estava dizendo é que essa coisa da gente manter algumas coisas da infância é muito bom, né? Que a gente se mantém um pouquinho ingênuo, um pouquinho inocente, um pouquinho no mundo da fantasia. Eu tento fazer isso com a minha carreira no teatro, né? A gente tenta fugir um pouco dessa realidade, que é isso, né? Eu acho que eu fujo um pouco bastante, que assim, eu tenho os bichinhos, eu gosto de ir para lugar de criança, eu amo fazer teatro, tenho sentido muita falta do teatro agora, né? Principalmente nesse momento de pandemia, seria um sonho poder ir para o mundo faz de conta, né? Tá muito dura a realidade. No momento que a gente mais precisa... Bom, pelo menos tem Netflix, né? Netflix tá bombando aí, tá cheio de coisa nova, graças a Deus voltaram a fazer produções, né, em certos lugares do mundo que tem vacina. Eu amo a Globo, né? Eu sou noveleira, amo uma empresa que eu trabalhei anos, que vira e mexe eu tô lá, eu me dou com as pessoas de lá, às vezes a gente tem umas conversas para voltar. Então, assim, vira e mexe eu me pego vendo a Globo. Hoje em dia a gente tem Netflix, tem Amazon. Caramba, vê a Globo. Mas Você eu deve vejo ser a Globo. a última dos moicanos, né, que tá ainda assistindo. Mas você tem uma relação diferente, né? Que você trabalhou muito tempo, você tem uma relação pessoal, né? Porque assim, eu na minha vida inteira, eu não conheço muita gente, eu tenho alguns amigos assim que são da Globo, já trabalharam na Globo, mas eu nunca ouvi isso deles e nunca ouvi de ninguém. Essa frase, eu amo a Globo, eu nunca ouvi, né? Eu amo a Globo, fico puta da vida com as pessoas que falam Globo lixo meu cu, entendeu? Desculpa, mas... Porque sabe o que acontece? Ela dá 25 mil, 30 mil empregos na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade complicada, quase quebrada, entendeu?
É uma empresa Mas maravilhosa. com esse argumento aí também Hitler deu muito. Ai, Assim, credo. não, só Não, tô falando gente. assim, que tipo, uma coisa não justifica a outra, entendeu? O fato que eles dão muitos empregos, se eles estão Não, eu não mas estou dizendo, que na verdade nem julgo, entendeu? Para mim, emissora de televisão, eles estão tentando ganhar dinheiro, eles fazem o que eles têm que fazer, eu não tenho essa coisa de globalixo. Eu acho que quem chama de globalixo tem uma expectativa de que a Globo vai falar a verdade sempre, ou que a Globo vai ter, né, tudo que eles sempre queriam. Aí, que nem uma criança, quando se sente abandonada, aí xinga e não sei o quê. Mas, cara, uma emissora de televisão tem a obrigação de subir os ratings, né? Tem a obrigação de fazer programações de acordo com a agenda deles mesmos, né? olha, Eles não devem nada a ninguém. eu acho que no Brasil, assim, na América Latina, é a melhor televisão, acho que é uma das melhores do mundo. A dramaturgia, né, as novelas, não deve a nada de nada, nem as séries, nem os atores brasileiros, nada, assim. Então, assim, é uma empresa que eu tenho uma simpatia, primeiro porque eu trabalhei lá, fui muito feliz, segundo que eu tenho muitos amigos, considero talentosíssima a empresa mesmo. Então, assim, para te falar, eu me pego, é vício, né? Às vezes tem a Netflix, tem tudo na mão da gente, mas eu me pego vendo a Globo, vendo a novela. Eu adoro o Jornal da Globo mesmo, adoro o Bonner. E eu sou do time que eu apoio a galera toda lá. Eu acho todo mundo bom, entendeu? Eu estou te perguntando isso, na verdade, não é porque eu não acho, não. É porque é uma visão única, né? Então, a gente está aqui para isso, para sair da caixa, ter visões únicas. Alguém aqui que está assistindo falou: absurda essa comparação com Hitler, peça desculpas. Eu peço desculpa pelo fato de que você entrou na minha live. Por favor, vá embora. Exato. Mas então, não sei, assim, é porque eu de verdade, assim, né? Eu conheço a empresa lá dentro e desde o cabo man, sabe, até o cara, até o eletricista, até não sei o que, é uma empresa super importante Claro, claro. e As pessoas produz às vezes conteúdo, esquecem disso. sabe? Não, o que você falou é muito importante mesmo. Assim, até falando sobre essa comparação que eu fiz, entrando mais a fundo, né? Tipo, você falou que gera empregos, porque às vezes a maioria das pessoas que são audiência da Globo não sabem que é toda uma família, né? Que é toda uma organização, que é toda um sistema e que mexe com a vida pessoal das pessoas, assim como mexe com a sua vida, né? E às vezes julgam por um momento político do país ou por certas escolhas da gestão atual ou não, né? Cara, o jeito que eu vejo isso é que muitas instituições, especialmente as que estão mais em voga, né? Tipo assim, o Neymar Júnior, sei lá, os artistas que estão em voga, ou as instituições que estão no topo, aí elas se colocam para jogo para muita crítica, né? Para muita coisa que muitas vezes é injusta. A gente estava até conversando antes sobre isso, sobre essa cultura de cancelamento, né? De Assim, julgar e cancelar. é assim em geral. A partir do momento que você está muito exposta, É, você apanha, entendeu? Quem está quieto não apanha. Mas quando você, por exemplo, isso é uma coisa que as pessoas falam, você está sumida, está no seu campo. Olha só, gente, eu estou fazendo teatro, né? Eu tive que parar um tempo de trabalhar, várias coisas aconteceram na minha vida, inclusive uma síndrome, talvez, naquela época de superexposição, né? Eu fiz muita novela, trabalhei muito, aí tinha coisa que eu vinha da modelo e que não sei o quê e tudo. E assim, chegou uma hora que eu estava me sentindo muito exposta, e aí não estava legal também, precisei dar um tempo. E quando voltei a trabalhar, voltei para o teatro, né? A Globo realmente mudaram muitas pessoas, né? Era mais família, hoje em dia é mais empresa realmente. E muita gente que estava lá, que eu trabalhava, não está mais lá. Então, assim, é uma nova empresa, é um novo recomeço, apesar de eu ter vários amigos. Então, assim, o que eu tenho a dizer? Eu sentia que quando você está muito exposto, você apanha o tempo inteiro, entendeu? Você entra no restaurante, com as certeza. pessoas estão te julgando, olhando tua roupa, olhando teu sapato, olhando teu cabelo, olhando a tua pele, olhando se você está magro, se você está gorda. Cara, eu vou te falar, é um controle sobre a sua vida e muita fofoca, né? Então É tudo complexo. tem seus dois lados. Eles ficam tentando achar defeito até se precisar inventam até, né? Porque assim, Muito. tipo, quando você está muito exposto, as pessoas acham que tem inveja, que não sei o que é.
o processo psicológico envolvido. Na mitologia germânica tem um deus chamado Baldur, né? Que esse deus era considerado o mais perfeito, como se fosse Apolo, dentro do mundo grego e romano, né? E o cara era mais lindo, mais inteligente, mais sábio, tudo era perfeito. Aí, como ele tinha tudo de perfeito, ele realmente tinha tudo de perfeito, os outros deuses começaram a tentar achar defeitos no Baldur, né? Aí eles fizeram um festival falando, o Baldur, ninguém conseguiu achar defeitos no Baldur, então vamos fazer um festival de atirar tudo que a gente conseguir no Baldur até encontrar alguma coisa no cosmos que consiga penetrar o corpo perfeito dele. Aí eles começaram a atirar montanhas, atirar flechas, bazucas, o que os deuses podem atirar qualquer coisa. Então, planetas em cima do Baldur, né? Aí, finalmente, eles esqueceram de uma pequena plantinha que era tão pequenininha e tão esquecida que os deuses não lembravam que ela existia. Aí Loki, que é um dos deuses, tipo Lúcifer, né, que é o deus da malandragem, né, tipo Mercúrio, né, nos romanos, ele pega uma flecha e põe essa plantinha na ponta da flecha. E como todos os deuses tinham esquecido dessa plantinha, essa plantinha mata Baldur, entendeu? Essa é a mensagem mitológica. Mas acho que no mundo das celebridades, no mundo da Globo, de tudo mais, a gente percebe muito essa vontade humana de derrubar as coisas que estão dando muito certo, né? Tipo assim, se está dando muito certo, tem alguma coisa de errado, se está muito grande, se está exposta demais, aonde a gente encontra o erro disso, né? Você sentiu isso quando você estava com essa coisa de síndrome de exposição? Eu senti que você incomoda. Eu não sei dizer se é inveja, não. Eu percebo que todo muito famoso no Brasil é alguma coisa, né? É isso. Não, mas não sei o quê. Assim, invento coisas, né? O Ayrton Senna era não sei o quê. A Xuxa namorava 500 paquitas. Gente, era aquela história maluca que falam, estão sempre falando alguma coisa. É como se o sucesso incomodasse, né? É difícil, talvez, ser famoso aqui, mas eu não cheguei nesse tamanho, né? Eu jamais cheguei nesse tamanho de famosos, mas era uma coisa que me chamava a atenção dessas pessoas tão famosas. E o que me incomodava realmente era ser constantemente observada, julgada, cobrada, né? E isso é uma coisa que até hoje eu vejo na internet, por exemplo, nas redes sociais, tem uma geração que talvez nem me conheça, mas como eu tenho o meu nome certificado, por exemplo, no Instagram, cada crítica que eu faço política em algum site de notícia, nossa senhora, aquele certificado vem 90 mil pessoas ou me respondendo, me defendendo, me atacando, me defendendo, me atacando, e tem gente lá que fala assim, quem é essa? Nem sei quem é essa. Não. Eu falei, então por que está me respondendo? Por que está incomodado comigo, entendeu? Então, assim, eu vejo que as pessoas... É muito doido isso, porque tem gente que talvez realmente não saiba quem eu sou dessa geração, mas por você ter um certificado, significa que você é famosa. Se você é famosa, qualquer coisa que você responda traz ataque ou traz elogio. Mas politicamente, ultimamente, tem sido muito ataque, né? Porque tem uma galera do ódio ali na política que está complicado, né? Com certeza. Então, dos dois lados tem muito ataque, né? Dos dois lados. Dos dois, mas tem um que eu acho que muito, assim. Muito. Sei como. E assim, essa coisa que você que já sofreu isso e não gosta disso, né? Na verdade, antes da gente entrar nisso que é um pouco mais batido, vamos entrar nesse aspecto psicológico de você se sentir exposta e de não gostar disso, porque eu já tive um pouco disso. Eu comecei sendo músico lá na Inglaterra. É claro que não nem perto do que você teve, mas eu senti um pouquinho dessa coisa de pressão, né, das outras pessoas criarem uma expectativa de você fazer X ou Y, e quando você vai fazer o próximo tal, e que jeito que vai ser.
E o que eu senti, aí ver se tem a ver com o que você sentiu, foi perder um pouquinho de autenticidade da arte que eu queria fazer. Porque às vezes você se sente um pouco assim, não, eu vou fazer porque eu estou sentindo a pressão, e eu sempre senti um medo de fazer por essa razão, e não fazer porque era o que eu queria, entendeu? Expressar como artista, o que eu queria realizar, entendeu? Como ser humano. Você fica muito refém, né, dos seus fãs, do que as pessoas esperam de você. Não é fácil se manter tão, digamos assim, protagonista dos seus projetos quando tem uma turma muito grande, né, esperando de você. Eu, por exemplo, eu fui fazer projetos de teatro que não são comerciais. Eu fui fazer eu fiz 2 Nelsons Rodrigues agora, com pessoas muito interessantes, muito bons atores, com o diretor Farjala maravilhoso, com a Letícia Spiller, a Rosa Maria Murtinho. Enfim, eu fiz 2 projetos muito incríveis que, por isso, talvez a gente tenha tido muita repercussão, muito sucesso, porque eu percebo que o povo não gosta. Assim, são projetos muito de ator, são projetos muito artísticos, de uma profundidade artística, mas que não alcança a grande massa, não é o que a grande massa quer ver, né? Então, assim, é muito difícil o povo falar assim, mas você está fazendo Nelson. Gente, estou fazendo Nelson. Até ganhei uma homenagem. Eu nem sabia que tinha isso. Como é que é essa história? Só para entender, porque Nelson Rodrigues é muito intelectual? Qual que é a ideia? Nelson é muito intelectual, Nelson é muito profundo, Nelson é muito especial, Nelson é muito único. Assim, Dona Fernanda Montenegro, né, que eu chamo ela de Dona, porque ela assistiu a nossa... Com respeito, reverência. Muito. Ela foi assistir as nossas 2 peças. Eu tive Fernanda Montenegro 2 vezes na minha plateia, porque a gente estava fazendo Nelson. Ela não foi por mim, nem pela Letícia Spiller, talvez ela tenha ido pela Rosa Maria Murtinho, mas... E assim, Nelson é Nelson, entendeu? Não é um Shakespeare, mas assim, é um artista único, sacou? E não agrada a massa, não é uma coisa das massas, e principalmente dessa massa atual, né? Eu vejo que o Brasil, talvez ele esteja tão sufocado, a gente está tão frustrado, a gente está tão represado, com tanta coisa acontecendo, que eu acho que o brasileiro está precisando rir, né? Então, as pessoas estão procurando mesmo formas de se divertir, e talvez os teatros, as peças, as coisas, os projetos que eu estou escolhendo fazer não sejam da grande massa, né? Mas estou muito feliz com a minha escolha, você entendeu? São escolhas que são minhas. A autorrealização, né? Você está buscando a sua autorrealização. Na pirâmide de Maslow, né, na base da pirâmide está necessidades como fome, sexo, etc. E no topo está a autorrealização. Então, na verdade, isso diz sobre você que você já está em outro momento da vida, que você não precisa de... você já está suprida nos desejos mais básicos, está buscando coisas maiores na sua vida. Eu estou assim, porque realmente não quer dizer que eu não vou fazer daqui a pouco alguma coisa engraçada, né? A gente estava fazendo Dogville, né? Que é o filme de Lars von Trier, que a Nicole Kidman fez. A gente fez Dogville agora. Você fez a Nicole Kidman? Você fez a mesma personagem? Não, eu não tenho mais idade para fazer. Quem fazia a Nicole Kidman era a Mel Lisboa. E a Mel era fazer o papel da Nicole, e depois a Larissa Maciel fez na Viagem de Brasília, que a gente se apresentou em Brasília. E a gente estava viajando, fez Minas Gerais, fez BH, lotando 5 dias em Brasília, lotando. Cara, um sucesso, todo mundo amava. E é uma peça que foi escrita em 1942, 43, sei lá, e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Assim, o teatro fica um silêncio, sabe? Então, são coisas assim que é isso. Voltando para o assunto de que as pessoas às vezes esperam que você faça coisas e você escolhe fazer outras. E nesse momento você não fica tão popular, sacou? Mas você está fazendo uma coisa para você, né? E é isso. Daqui a pouco eu estou lá, vou voltando para a televisão, daqui a pouco eu estou no streaming, daqui a pouco eu estou fazendo uma comédia. Vamos que vamos. Que assim seja. Estamos torcendo por você e todos os seus projetos futuros.
e que em breve a gente possa fazer produções maiores, né? Começar a espalhar a vacina para quem precisa e tudo mais, para a gente poder voltar para um pouquinho, até festas, né? Ou pelo menos festas normais, que não são clandestinas. Então, na verdade, assim, quero muito voltar para o teatro, né? A gente precisa voltar a trabalhar, né? Tem uma classe, são 6 milhões de empregos que o entretenimento gera de emprego, né? E eu sou a ponta da pirâmide, legal, mas tem lá o cara, o Cabo Meno, o pipoqueiro, né? O cara da porta do teatro, as pessoas estão sem trabalhar, né? Então é muito grave o que está Isso é o pior, né? acontecendo. Mas também os artistas, né? Os artistas, assim, as pessoas presumem que os artistas são super milionários, né? Até artistas da Globo, né, tem dificuldade, e ainda mais artistas do teatro, outras pessoas assim, e na pandemia é uma coisa que não teve, né? Tipo, barraquinha de cachorro-quente até é possível na frente da praia, né? Teatro e essas coisas realmente parou durante a maioria do tempo, né? Gente, Da pandemia. tem uma pessoa muito louca aqui, que eu vou printar ela depois, porque ela me chama de drogada, de maconheira, de que eu fumo. Eu não fumo cigarro, eu não fumo maconha, mas eu vou printar ela, porque se ela continuar me ofendendo, eu vou processar a fofinha. Caramba, que isso. Mas isso é normal, porque quando, entendeu, É parece aquilo que a gente seguidor do estava nada. falando, entendeu? É aquilo que a gente estava falando. É hater, que você não sabe nem por quê, né? Mas ignora essas coisas aí. Falaram algumas coisas pra mim também. Me falaram pra eu não chamar uma mulher de cara, porque eu falo cara tipo uma expressão, pô. Aí depois ele te chamou de gostosa, então eu não sei se qualquer. Mas olha só, eu tô contando os dias. Você pegou Covid? Você teve Covid? Eu peguei, pelo menos uma vez já peguei. Eu não tô com muita preocupação, assim, eu vejo que eu tô numa zona de nenhum risco, né? Tipo, eu tenho risco, mesmo risco de dirigir 15 quilômetros para o trabalho, eu não tô com muito problema. Por mim, é óbvio que minha mãe é exposta, né? Então, você mora com ela? Não moro com ela, não. Eu não Mas eu peguei. tomo cuidado. Eu não peguei, que eu me considero assim uma sortuda, mas eu tomei muito cuidado também, sabe? Tomei muito cuidado, eu sou a maluca da máscara, sacou? E eu uso muito a máscara, acho que me ajudou muito. E assim, fiz tudo que tinha para fazer, respeitei tudo que tinha para respeitar. Chegou uma hora que a gente meio que voltou para a vida, né? Mas sempre com máscara, sabe? E sempre assim, ar livre, respeitei tudo e não peguei ainda. Confesso assim que vira e mexe eu dou umas choradas, né? Tá estranho tudo, né? Tá meio difícil. Né? Não, emocionalmente para mim tá pior do que os riscos, assim, o risco, alguém chamado Os Indefesos tá gritando, todos estão em risco. É muito engraçado que o nome é Os Indefesos, então não, faz sentido. É uma ONG animal da Rosana Guerra. Ela sabia que eu ia fazer e ela falou que o marido dela te segue. Ela falou, eu vou assistir. Aí ela tá aí assistindo. Não, gente, só para esclarecer, às vezes eu brinco com as coisas, mas é só no espírito de brincadeira. É porque realmente é engraçado. O nome é Os Indefesos, todo mundo está em risco. Assim, só para endereçar essa coisa, realmente todo mundo está em risco sempre, né? Assim, a gente está em risco, a vida é totalmente imprevisível, a vida é uma selva. E você tem ideia, todo dia de manhã eu faço meditação, faço 4 meditações. A primeira é para agradecer, para entrar com um espírito de gratidão no dia. O segundo, eu acho que você saiu. Voltou. Alô? Voltou. Primeira é de gratidão, para entrar com o espírito de gratidão no dia. A segunda é um fortalecimento pessoal, né? Uma imaginação das forças entrando em mim de diversos níveis. A terceira como é que se diz? Agradecendo pelo futuro, que aí você entra numa tipo auto-hipnose de que você já chegou aonde você quer chegar. E a última coisa, assim tu ignora, eu já estou vendo também. E a última coisa é imaginando eu morrendo de diversas formas diferentes. Você entende? Para poder tirar um pouco dessa
fragilidade da vida, né? Tipo assim, a vida é difícil mesmo e é possível que eu morra hoje, né? Mas você se imagina morrendo, é isso? Eu imagino morrendo de diversas maneiras diferentes. Isso aí vem do código do samurai, do Bushido, né? Porque isso é uma forma de você se tornar mais corajoso e mais desapegado com coisas materiais, entendeu? Assim, vivendo por coisas que importam mais, vamos dizer. Ou seja, em vez de você se importar se eu vou morrer ou não, importar se você está sendo carinhoso com alguém, se você está sendo justo, se você está sendo corajoso, inteligente. Aí não se o negócio é perigoso para minha vida. Foda-se se eu vou morrer. O importante é se eu estou fazendo bem, entendeu? Porque a morte é difícil, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, mas é difícil, nem todo mundo aprende, não. Mas é importante, se você lida com isso, né? Se você lida com essa questão da morte, você se preocupa com as coisas que importam, que não tem a ver. Deixa eu ver se dá para bloquear essa pessoa aqui, porque ela está falando demais e tá. Nossa, gente, mas a pessoa tem uma obsessão com droga, né? Deve estar precisando, deve estar com síndrome da falta de droga, né? É hater mesmo. E o pior é repetitivo, né? Um hater repetitivo, tem muita criatividade. Não, na verdade é só enchendo o saco aqui, não precisa. Exatamente, se você fica flooding, né? Fica botando muita resposta, eu não tô nem julgando ele. Se ele tá drogado, não, cara, mas ficar, é maconha, é maconha. Tá enchendo o saco, tá enchendo o saco. Enchendo o saco na nossa festa particular, entendeu? Ninguém convidou ele. Porra, em falar nisso, falando em maconha, você viu o negócio da Anvisa, que eles pararam, né? Eles deram uma interrompida na produção de maconha, canabiol para as crianças com Por que deram uma interrompida? Não sei, em plena pandemia, a Anvisa mandou parar a produção de canabiol medicinal, né? Que é uma coisa muito séria. Mas eles deram um porquê disso? Não deram, eu vou até postar, porque eu vou saber disso agora melhor, porque eu acho a justiça tem que voltar com isso urgente, porque tem um monte de criança dependendo disso, é seríssimo, entendeu? A gente está vivendo umas coisas muito estranhas, né? Mas, enfim. E aí, o canabiol, as crianças com problemas elas têm convulsões, né? E o canabiol segura, né? Então, eu vou postar, porque realmente a gente precisa ajudar isso, sabe? Eu uso muito meu espaço para ajudar, né? Ótimo. Uso muito espaço para ajudar. Minha causa é ambiental e animal, né? Mas só uma curiosidade, você é a favor de legalização das drogas no geral ou só medicinal? Qual é a sua posição? Eu não tenho uma posição... Só para você se sentir mais à vontade, eu sou a favor de legalização das drogas no geral, então você pode falar o que você quiser. Eu não tenho uma posição clara a respeito do geral. Do canabiol, claro, né? Os países, a Califórnia, os países adiantados, primeiro mundo, está todo mundo produzindo, está sendo muito bom para a saúde, né, das crianças e tal. Do geral, quando eu vejo o Fernando Henrique falar que ele é super a favor da legalização, eu acho que ele tem completa razão, né? Se a gente libera, enfim, cada um vai pagar imposto, né? Vai acabar o proibido, vai acabar o tráfico, vai acabar o bandido da arma, né? Fica uma coisa legalizada que paga imposto e que cada um vai se drogar porque quer, não é porque é legalizado que eu vou me drogar. Se eu não me drogo porque... E by the way, esse ponto que você falou, o Fernando Henrique normalmente é super de esquerda, mas essa posição dele é super liberalista, né? Que é normalmente uma posição... em termos clássicos de direita, né? Que é a liberdade individual do ser humano, né? A liberdade de ir e vir, de buscar os próprios problemas ou soluções, né? Tipo assim, não é problema do Estado se eu quero buscar uma recreação me drogando, seja com cocaína, seja com maconha, ou seja com cigarro, né? Que é uma indústria super trilionária e por isso nunca foi ilegalizada, né? E álcool é universalmente aceita porque existe tanto nos astecas quanto na China quanto na Europa e por isso ninguém nunca deixou ilegal. Mas as outras coisas foram tornadas ilegais porque são culturalmente marginais, né? Não tem nada a ver com o efeito, tanto que cigarro em estudos, né, sobre drogas
a droga mais viciante que existe no mundo é cigarro, em primeiro lugar. Eu fui fumante durante muitos anos, fumei durante 20 anos, comecei a fumar adolescente, e foi assim, eu não bebia, né? Realmente eu não faço drogas, não curto, e eu não gosto de nada que me tira assim do meu, né? Então, assim, eu gostava muito de fumar, fumava aberta, sabe? E foi uma das coisas assim mais difícil de largar. Eu tinha síndrome da abstinência, 2 horas da tarde. Era uma drogaça, assim, eu fumava Marlborão, sabe? E aí eu tinha abstinência, eu perdi o sono, eu tive insônia quando eu resolvi parar. Foi muito difícil. O Drauzio Varela até me ajudou na época. Ele foi me encaminhando, né, para certos processos para poder ser mais fácil, porque eu tinha a depressão, eu chorava. Um negócio horroroso, assim, foi muito difícil parar de fumar. Muito, 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 muito. Mas eu consegui, assim. Nunca mais fumei um cigarro químico. Você sabe que, às vezes, até hoje, você vê como é que é essa droga, né? Eu parei de fumar tem 15 anos, sei lá. Aí, às vezes, eu seguro o cigarro apagado. E aí eu fico com o cigarro apagado, porque eu tenho vontade de fumar. E aí tá todo mundo fumando, e eu tô tomando um drink. Hoje eu tomo um drink, antigamente nem tomava, hoje eu tomo. Aí eu tô ali fumando um cigarro, eu tô ali, ó. Eu faço todo o movimento social, entendeu? Da parada, e tudo bem. Tudo bem. É igual, eu tenho um rabino, né, que eu sou judeu, eu tenho um rabino com quem eu estudei, que ele é 40 anos racídico, que é a parte do judaísmo mais rígido que existe. 40 anos, e hoje ele é um rabino, assim, com barbona branca e tal. E até hoje, aí eu perguntei para ele um dia, sei lá, a gente tá falando sobre comer, aí qual é a sua comida favorita? Aí ele, lagosta. Aí judeu é proibido de comer lagosta, né? No judeu ortodoxo é proibido de comer lagosta. Ah, é? Aí eu achei, como assim lagosta? E ele falando publicamente, né? Tipo, lagosta. Aí ele falou, faz 40 anos que eu não como lagosta, mas eu ainda sinto gosto na minha boca. Claro. Mas ele comeu? Mas ele pôde experimentar lagosta? Não, ele não come. Ele pôde experimentar antes de ser rabino, né? Quando ele era só um judeu normal. Ok. Judeu normal pode comer. Não, judeu normal também não pode por lei judaica, mas os rabinos levam a sério a lei judaica e os judeus normais não. Só Cara, isso. eu vou te falar, eu amo isso, assim, eles não comem porco, você sabe, eu sou vegetariana, né? Isso aí eu ia te perguntar até sobre isso, sobre se você aprova, por exemplo, comer carne de boi se for kasher, porque kasher eles não têm sofrimento, né, no abate. Não, a questão não é só o sofrimento, entendeu? É claro que isso é o que pesa muito. Mas a questão é a libertação, o direito à vida desses seres. Eu tenho eles como vida. Eles são vidas. Bom, eu não tenho sentimentos, entendeu? Então, só para você entender, Desculpa, eu terminei que depois eu pergunto. Eu acho que a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, entendeu? Eu acho que a gente não é ninguém para tirar a vida de alguém, você está entendendo? Nem de um animal, porque o animal ele tem muito sentimento. E os sentimentos do animal, né, já está comprovado que os animais são sencientes, não sou eu. Papo de doido. Não, é comprovado, né, que os animais são sencientes e eles só não são racionais. O resto, eles sentem como a gente tudo, tá? Então, eu sou totalmente contra. Eu acho que é libertação animal mesmo, entendeu? Mesmo. Mas assim, uma pergunta para você, só para esclarecer, eu não sou contra a defesa dos animais nem nada. O meu trabalho aqui é gerar uma conversa interessante. Então, em nome disso, com todo respeito, eu te pergunto, mas assim, os animais, se os animais têm que ser protegidos, assim, se eles têm uma espécie de direito de ser protegidos, é porque eles são tão bons quanto a gente, né, em algum sentido, tá certo? Eles são melhor que a gente. Ou melhor, mas pelo menos tão bons quanto a gente, porque a gente tem leis protegendo os seres humanos de serem assassinados, né? E a gente está trabalhando, eu estou trabalhando nessa lei para radicalizar. Mas vamos seguir o raciocínio. Em nome dessa lógica de que eles são tão bons quanto a gente e merecem ser protegidos por causa disso, se eles são tão bons quanto a gente,
eles também não deveriam ser julgados por matar outros animais? Porque um leão mata uma zebra. Eles não são racionais, entendeu? Mas daí eles não são tão bons quanto a gente. A gente, Se eles têm alguma deficiência. porque você não pode colocar, os animais têm que ser protegidos pela gente, porque eles são vulneráveis, né? Nós somos superiores, nós somos racionais, nós pensamos, falamos, escrevemos, né? Eles não. Então, assim, a gente tem que proteger eles, por exemplo, o Código Civil brasileiro, e, na verdade, em vários lugares do mundo, colocavam o animal como um animal é coisa. O animal não é uma coisa. Nós estamos justamente mudando isso, né? Tirando o animal, está mudando no Código Civil, o animal passar a ser um ser de direitos. Ele tem um mínimo de direitos de poder, né, para a gente não usar e abusar de qualquer forma. Alguém falou aqui, o leão é carnívoro e a gente é onívoro. Então, por que a gente não pode comer um boi, por exemplo, se o leão pode? Essa é a minha pergunta, entendeu? Por que a gente tem animal? Porque a gente tem várias outras opções. A opção deles é essa. Eles são isso, né? Entre eles, assim. Mas não é ele, mas a gente não é animal também? A gente não é considerado... Eu não como bicho há 4 anos, tá? Eu tenho milhões de outras opções. Eles não têm arroz, feijão, né? Eles não escolhem outras comidas. Hoje eu vou comer uma massa, entendeu? Deles é uma coisa cultural. Não é nem cultural, porque culturas se mudam, né? Várias já mudaram, inclusive. O deles como é que chama isso? É uma coisa deles. Eles vieram para a Terra caçando, comendo uns aos outros. Mas não seria possível treinar leões, por exemplo, a comerem vegetais? Eu já ouvi falar disso, acho que existe. Não, porque isso é deles. A gente é da sim pode ser treinado. Eles não. Mas você não acredita que o ser humano também não tem alguma espécie de natureza? Que na verdade, eu não sei a resposta disso. Eu estou indagando. Olha só, eu nasci na Argentina. As pessoas falam, eu nasci na Argentina, tá? Em Buenos Aires. Minha família mora lá até hoje. Eu vou para lá visitar minha família, vou para o Uruguai visitar minha família. E assim, carne, era carne na mamadeira. Eu nasci com isso. Cara, muito boa. Eu cresci com carne e continuo na minha família lá com carne. E até o meu irmão que mora lá já está repensando essa questão da carne. Eu acho que o mundo está se despertando, né? Tanto é que está aí o mundo crescente, aí, restaurantes vegetarianos. Dentro do judaísmo tem essa questão, né? Existe uma proibição de comer carne que não seja kasher. E essa proibição vem de... Por exemplo, peixe não tem essa proibição. Por quê? Porque peixe não tem o sistema nervoso que permite ele sentir dor da mesma maneira que o boi, por exemplo, sente. Então, isso é uma coisa séria, por exemplo, dentro da religião. Então, como é que funciona? Se corta o pescoço do boi com uma faca que é apontada de uma maneira milenarmente treinada, entendeu? Que é apontada de uma maneira muito, muito rígida. E existe uma veia que passa, né, da cabeça do boi até o corpo do boi, o sentimento da dor. E essa veia, eles estudam anatomia durante anos e anos e anos, a anatomia do boi, para poder entender exatamente onde é essa veia, para aquela faca que é apontada no máximo possível, atingir aquela veia primeiro antes de qualquer coisa, para o boi não passar a dor da cabeça, que é sentido psicologicamente, vamos dizer, para o resto do corpo, para a carne poder ser consumida sem esse sentimento de dor. Eu não estou agora fazendo apologia, dizendo que é certo ou errado, eu só estou dizendo assim, a questão que eu vejo no mundo sendo cada vez mais abraçada, vamos dizer, é a questão de você se aliar à dor dos animais, né? E tem aquele documentário mostrando, né, os abates, você deve ter visto, né, que todos os ativistas. Alguns eu não consegui ver, tá? Eu não precisei ver para parar de comer, não. Eu não consegui ver.
mas tem Então um conta um pouco, talvez, do sensacionais. porquê você parou e como você parou, ainda mais sendo Argentina, né? Que você traiu Cara, a nação. aí não, eu acho que eu sou assim uma espécie de moderna, né? Mais civilizada, que eu chego lá e adoro falar, não como carne. Oh, pero Lá em como? Santelmo, lá em Santelmo deve ter muitos vegetarianos já, né, também. Eu acho que tem, assim, eu acho que é uma coisa mundial, eu acho que é uma coisa de civilização mesmo. A gente está mudando, isso está transcendendo, né? O mercado vegano, vegetariano está cada vez maior, maior, maior. Eu acho que hoje a gente tem muito conhecimento, né? Não precisa mais. A gente pode respeitar outras formas de vida. E eu sou a favor de respeitar outras formas de vida. Eu decidi porque, assim, eu sou da causa animal, assim, atuante, né? Desde 2002. Eu entrei na causa animal em 2002, não tinha nem rede social, eu já estava lá, inclusive no CETAS do IBAMA, que agora está dando uma puta confusão, né? Morreram 600 animais lá. Eu fui para lá em 2002, primeira vez na minha vida, brigar por uns animais que estavam morrendo lá, mas enfim. E aí eu fui entrando na questão do animal, dos animais, dos animais, dos animais. Minha mãe fundou o Partido Verde junto com o Gabeira, estava na fundação do Ah, Partido Verde. Então, assim, eu sempre cresci no é? Que meio coisa. ambiental e Aham. animal. E eu sempre tive muito bicho em casa e a gente sempre gostou. Você vê um monte de foto minha de criança com vira-lata, eu sempre gostei de vira-lata. E aí foi indo, 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 e eu fui fazendo, fazendo. E um dia eu falei, cara, sabe aquele momento que eu te falei, eu parei de trabalhar, eu não estava legal, eu estava triste, eu não digo Aham. depressão, mas eu não estava bem. Foi um momento que eu Aham. falei, cara, eu não vim nessa vida a passeio, nem vim para ser bonita, nem vim para ficar vestindo roupa bonita e só fazendo isso, né? Eu vim com alguma missão, cara. Qual é a missão? E aí a vida foi me levando para esses animais, por esses animais e para essa coisa dos animais. E chegou uma hora que eu falei, cara, eu não posso mais comer esses animais. Como é que eu gosto, como é que eu brigo por um cachorro e como um porco? O porco é mais inteligente que o cachorro, bicho. Ele responde mais a você do que um cachorro. É Ele é verdade. inteligentérrimo, ele é um dos 4 animais mais inteligentes da cadeia, entendeu? Alex, o que eu estou vendo que eu acho que é até uma coisa muito bonita, a primeira coisa que eu adorei que você falou é a questão assim primeiro você ser muito bonita e ser reconhecida como muito bonita publicamente e como uma atriz já em sucesso, e mesmo assim isso te incomodar. Porque assim, é muito fácil você se incomodar com isso quando ninguém está te reconhecendo, né? Porque existe isso, né? Existem umas patologias do mundo, né? As pessoas falando, as pessoas têm que ser muito menos superficiais, e na verdade o que a pessoa quer é atenção, né? Tipo assim, pô, eu adoraria ser superficial, eu sou superficial, ninguém está me dando atenção e agora eu sou hater do superficial. Isso acontece no neomarxismo muitas vezes, tipo, eu adoraria ser rico, adoraria ter iPhone novo, como eu não tenho, eu odeio as classes ricas, né? Existe essa patologia na humanidade. Quando eu respeito uma pessoa é quando ela tem o cacife, né, para poder falar. Então você é uma pessoa que foi ou eu não sei como é que está a sua carreira no momento, mas certamente foi nessa época que você estava sendo exposta e tudo mais, considerada sex symbol, considerada lindíssima e atriz Tudo junto, no auge. misturado. E você poder dizer isso, né? Que tipo, eu não estava satisfeita com essa superficialidade ou com só isso da vida, não vinha na vida passeio. Acho isso uma coisa muito bonita. Eu queria primeiro te congratular por esse insight, por ter coragem, né? De fazer isso, porque não é todo mundo, né? Que consegue sobressair essa tentação da atenção, né? De estar sendo aplaudida, de estar sendo criticada até, né? Porque muita gente pode se sentir superior por estar sendo criticada, etc. Então, primeiro, parabéns. E segundo, o que eu ia falar? Agora eu esqueci, entrei na onda. Esqueci, vou voltar para o que você estava falando. A gente estava Mas falando principalmente isso, que é do muito legal do essa ser coisa. superficial. Na verdade, assim, eu resolvi, já que me considero uma pessoa muito privilegiada, né, no mundo, por tudo, por educação, por saúde, por família, por tudo que eu tive, por tudo que eu conquistei, eu resolvi colocar isso tudo à disposição de ajudar causas vulneráveis,
E assim, eu não falo isso, não, tá de moda. Não, tá de moda agora, que legal que tá de moda. Porra, que bom que tá de moda, né? Mesmo assim, tem um monte de gente que não faz nada pelo outro, né? Não tá fazendo nada, não tá ajudando nada. Mas, assim, eu comecei com isso em 2002, quando não tinha nem rede social, eu nem sabia o que eu fazia, né? E eu sou muito mais feliz. Isso foi uma coisa que me ajudou muito a sair da minha depressão, né? Os animais, eu descobri que eu tenho, né? Eu acabei de ver aí, eu descobri que eu tenho uma veia ativista total, assim, eu não consigo me calar. Eu sou do tipo que se tiver que botar uma pé na porta para tirar animal, eu vou tirar, entendeu? Então, é uma coisa assim que eu fui descobrindo e me fez muito bem. Eu acho que eu cheguei naquela fase que eu te falei, que eu estava muito a bonita, a famosa, a modelo, a isso, aquilo, e eu entrei numa crise louca lá e precisei reconectar. E foi quando eu resgatei a minha primeira cachorra de rua, que na verdade eu tirei da rua, porque os outros que eu tinham nascido na minha casa, todos os vira-latas que eu tinha. Essa eu resgatei e levei para minha casa. E foi um puta de um resgate, eu acho, espiritual, assim. E foi o que me ajudou a sair da minha depressão. E a partir dali, eu realmente caí de cabeça e falei, eu vou dedicar tudo que eu posso dedicar para salvar. Agora eu lembrei que eu ia falar, que eu acho que casa muito com o que você falou de novo. Que é o seguinte, independente da causa que você está seguindo, porque assim, vamos dizer, a gente pode estar errado, pode estar certo, mas o importante é a gente lutar. A gente pode estar, vamos dizer, desinformado sobre uma coisa, ou mal informado, ou sendo manipulado de uma maneira ou de outra. Mas não é por isso que a gente vai parar de ajudar, parar de lutar, de ver, de querer, né, desejar um mundo melhor, né? Então, assim, tipo, a causa dos animais, por exemplo, não é uma coisa que eu me identifico pessoalmente, então eu sou muito honesto sobre isso, mas eu acho bonito o fato de que você saiu da sua cadeira para ir buscar uma melhoria, uma coisa que você sentiu que estava errado, entendeu? Então, independente das razões ou o que você vê, ou, sei lá, os argumentos, né? Porque tem muito argumento para comer carne, tem muito argumento para não comer carne, e tem vários lados, né? Em toda causa tem vários lados. E são escolhas, né? Mas eu olho para um pedaço de carne hoje e falo, é um cadáver. Você está comendo um trem morto, bicho. Certo, morto. certo. E eu ia entrar nessa coisa também, tipo assim, existe também uma conexão quase espiritual, né? Das coisas que você acredita e o jeito que você vive. Então, por exemplo, os budistas, os tibetanos, por exemplo, que não pisam em formiga para não matar nada, né? Existe uma questão assim, eles, do jeito que eles vivem, eles estão vivendo uma certa crença que para eles é uma grande excelência espiritual você tomar cuidado onde você pisa para você não matar uma formiga. Isso te dá uma grandeza espiritual. Agora, para outra pessoa que tem outros objetivos de vida e tudo mais, se você parar para não pisar na formiga, talvez você vai deixar um ser humano morrer porque você não vai conseguir chegar a ele a tempo, porque ele... Mas dentro da crença espiritual, o jeito que o budista tibetano vive, ele já vive isolado, ele já vive numa montanha. Então, aquilo faz sentido para aquela construção espiritual dele. E para algumas pessoas faz sentido o veganismo, faz sentido lutar pelos direitos animais. Quem está certo ou errado, eu não sei, eu acho que, sinceramente, ninguém sabe. Mas eu acho que a gente vai... Olá, qual é o nome dele? Essa é Lady Pitucha, é a minha outra vira-latinha resgatada, e é uma coisinha, adotei adulta, com 8 anos de idade, a coisa mais maravilhosa de educada, tá? Essa menina, ela tá mostrando, para quem tá ouvindo, ela tá mostrando um cachorrinho, qual é a marca dele, eu não sei. Não é vira-lata, gente, vira-lata, da rua. Esse é de rua, mamãe. Lady Pitucha? Não, o nome é Lady Pitucha, porque ela é muito lady, cara, juro, é uma coisa Apesar de ter sido criado nas ruas. Não, então, ela veio da rua muito mais educada que vários de raça caríssimos que eu vejo. Essa é impressionante, impressionante. Aliás, todas as minhas vira-latas eu adotei adultas, tirei da rua e são educadíssimas, todas.
Eu não pego cachorro de raça, né? Eu tenho que tirar da rua, tem que Que pegar nem, que nem o meu, eu tinha um amigo, quando eu tinha 18 anos, que era um guardador de carro. E eu não tinha muito essa coisa de barreiras, né? Então eu fazia amizade com todo mundo. E eu levava eles nas festinhas, e eu era meio que tipo da sociedade, eu sou de Brasília, né? Sociedade brasileira, então a gente ia nas festas de diplomatas e tudo mais, e eu levava o Wilson, que era o meu amigo guardador de carro. E ele era muito mais educado do que muitos dos diplomatas, Com né, da sociedade. certeza, com certeza. Ih, muito mais. Nossa, impressionante. A minha funcionária é educadíssima. Isso não tem nada a ver, né, gente? Mas olha aqui, você mora em Brasília ainda? Você está morando aí? Não, eu tô no Rio de Janeiro Tá no agora. Rio. Você Eu tô gosta do aqui, Rio? estamos aqui. Cara, o que eu tô gostando mais do Rio é porque eu era meio babaca, meio travadão, assim, formal, né? Você vê que eu me visto que nem um idiota. É, Quem quer se vestir é, feito um idiota? não, é porque no Rio de Janeiro não cabe muito isso. Então, como não é todo mundo que sabe que eu tô no Rio, eu não tô sendo tão alienado assim. Então, a gente tá na internet, né? A gente tá no No éter. mundo, Então, A gente tá então eu a gente posso me tá vestir no, assim. a gente tá em todo lugar. Mas o que eu adorei sobre o Rio de Janeiro é que tem essa coisa laissez-faire, essa coisa meio, tipo, solta, assim, que antes eu odiava, e hoje eu estou aprendendo com isso, eu estou aprendendo a me sobressair, ser uma pessoa melhor dessa forma, ser mais leve, né, mais solto, mais carioca, né? Por exemplo, essa coisa carioca eu adoro, né? Mas eu sinto um pouco de, assim, falta às vezes, assim, de poder um frio, A coisa londrina. de poder vestir, de poder botar uma calça, uma camisa, um suéter, um casaquinho, sei lá. Eu sinto um pouco falta disso no Rio. Eu também sinto. Acho pouco demais também Havaianas, entendeu? Também. Tamo junto, irmã. Eu não acredito que você. Que pelas suas fotos do Instagram, achei que você era mais assim da praia mesmo, porque você tem muita foto na praia. Mas é bom saber que a gente concorda nisso também. Eu sou uma garota de praia, né? Mas aí eu gosto assim de poder botar um casaquinho, botar uma roupinha, uma bota, gosto de uma botinha, de um tênis. Cara, eu ia te perguntar sobre um monte de coisa, sobre o Peter Singer, no livro dele Animal Liberation, Martha Nussbaum, Professor Kimlicka, a galera assim que são os intelectuais mais populares, que assim, eu já vi muito sobre direitos de animais, essa coisa toda, mas isso ia criar muita polêmica, porque às vezes eu gosto de tipo, ver onde vai, né? Até onde vai a coisa, né? Tipo, até onde vai a crença das pessoas. E eu, para dar opinião, eu tenho que estar muito por dentro, assim, porque mesmo quando você está por dentro, né, eu acho que eu tenho muito essa coisa de me colocar no lugar do outro. Eu também sempre, é difícil dar uma opinião. Então, assim, se eu não tenho muito conhecimento, é difícil até de eu conversar muito com você, porque eu vou ficar... Claro. Não, mas o que eu quis dizer com isso é o seguinte, que eu não vou entrar nessa onda porque você me convenceu, entendeu, do seu ativismo animal, não pelos animais e não, tipo assim, sinceramente, né? Mas pela sua sinceridade e pelo fato de que você teve que sobressair coisas do seu ego e especialidades para poder chegar nisso. E a razão que eu sou contra muito desses ativismos é porque eu vejo que muito desses ativismos vem de um lugar do ego, vem de um lugar de querer atenção, de querer isso e aquilo, e isso eu sou contra. Então, já que você não tem, dá para ver que você não tem isso, eu sou a favor disso e te apoio nisso e quero dizer a todos para todos seguirem Alexis Deschamps pelo ativismo, todas as pessoas que são a favor disso, ou até as pessoas que não são, estão em dúvida, qualquer coisa, aprendam um pouco, né, com uma pessoa de coração bom que tá com boas intenções. Obrigada, muito obrigada. Eu tento fazer um pouquinho, passar um pouquinho do que eu vejo e do que eu penso e do que eu sofro e do que eu sou feliz, assim, com os meus bichinhos e com os bichinhos do mundo, né? Eu tento. Tento salvar o que dá. É isso. Estamos aí, né? Que ótimo. A gente infelizmente acabou o nosso tempo aqui. A gente tem um milhão de coisas aqui que eu nem entrei que eu queria te perguntar. mas tudo bem, eu te pergunto pessoalmente quando a gente se conhecer. Claro. Já te chamo pra gente. Eu não sei se você bebe álcool, né? Sendo vegano. Eu bebo vinho tinto.
Eu Eu bebo também é a vinho coisa que tinto. eu mais gosto. Então a gente concorda no vinho tinto. Eu te convido um dia para a gente sentar no Vamos, restaurante, beber um vinho vamos. tinto, e chamar o Maurício, chamar os amigos. A gente, Maurício, cadê ele, Jânio? Ai, não tá aí assistindo a gente. Eu falei pra ele, falei, ele não. normalmente adora assistir, ainda mais quando ele apresenta convidado, ele tá pô, super me apoiando, é meu padrinho aqui no Rio de Janeiro. Mas ele está envolvido numa produção aí super Ah. Ele fala assim, ele, intensa. fa- ele fala assim, Lexius, Lexius, Lexius. Tem a cara de vampiro, né? Não, Lexius. Eu amo ele, gente. É muito divertido. Eu trabalhei com o Maurício numa série. Cara, a gente passou um pouco de alma maçã com a série. A gente, olha, vou te falar, a produção era uma loucura. A gente tinha que se virar de um dia para o outro. A gente tinha que decorar 30 páginas. Era humanamente impossível. Então a gente só ria. A gente ria para não chorar. E aí ficaram as histórias que não tem preço. As histórias dessa série não tem preço. O que a gente fazia, eu botava cola do que eu tinha que falar no sofá e ficava assim, né? Mas não era nem comédia, né? A série não era nem comédia, posso. Não era comédia, cara, mas vou te falar, a gente acabou transformando numa comédia interna. As histórias dá pra gente rir até hoje. É muito bom esse universo. As produções, a melhor parte são esses behind the scenes, né? Essas coisas que acontecem quando tá gravando, quando a galera tá lá imersa, né? Já há dias e dias, e comendo a mesma coisa, e no mesmo lugar com as mesmas pessoas, aí começa a se soltar. É muito maravilhoso, assim, né? Eu acho que trabalhar com Tom Cruise, assim, deve ser meio tenso, assim, né? Em Hollywood. Mas, porque já me falaram que ele é meio estressado, meio tenso. Mas, pô, ele é cientologista, óbvio que ele é tenso, pô. Ele acredita que o mundo foi feito... Ele é cientologista, aquela seita, né? Do cientologia, não sei se tem alguém assistindo. O que é isso? Ele acredita cientologista é uma galera que acredita que, sei lá, Jesus e outros... Ah, não, isso é os mormons. Cara, eles acreditam que... Agora eu não lembro direito, mas tem uma parada de extraterrestres e... É uma coisa difícil de acreditar, entendeu? É bem claramente uma seita. Tem até um documentário do Netflix, Going Clear, que é sobre como Scientologia é uma seita, né? É uma seita assim, bem pesado e agressiva, violenta, né? E o Tom Cruise e o John Travolta são cientologistas fora do armário. Eu agora, já que a gente começou falando nessa coisa da Netflix, eu vou procurar esse documentário lá na Netflix. Going Clear, chama Going Clear, não sei como é que é em português. Ok, vou ver. Que ótimo, maravilhoso. Ah, que maneiro. Maravilha. Então, ó, já combinamos nosso vinho. Eu vou te transformar vegetariano. Eu vou te transformar em Argentina, né? Nossa, eu vou para lá e não como carne, cara. Meu irmão, a primeira vez ele não acreditou e eu passei... Ainda mais depois de 2 garrafas de vinho, eu vou te chamar um churrasco. Não, eu não vou te acompanhar, entendeu? Mas você pode fazer o que você quiser. Eu tô provocando seus amigos aí do diretor. Eu tô brincando. Não sou chata. Ele não pode ser chata, porque se a gente for chata, as pessoas correm. Claro. E a gente tem que falar as verdades, né? Tem que falar as coisas boas e ser gente boa com as pessoas. Mas aproveitando que a gente falou do Maurício, vamos mandar que ele adora isso, assim como eu. Ele é uma pessoa assim, que gosta... Que não superou um pouquinho da vaidade, mesmo ter sido artista um pouco. Então eu gosto do reconhecimento. Maurício White! Maurício Vanish White! Beijão, Maurício, a gente te ama, todos nós te amamos, os animais te amam, Jesus te ama. Todos te amam, o PT te ama, o bolsonarista te ama, todos os lados do mundo te amam, amor. O bolsonarista eu não sei porque ele odeia o bolsonarista. Eu não sei se eles vão. Mas eu aposto que até ele é tão querido que eu aposto que o bolsonarista também adoraria o Maurício. Cara, Muito obrigado por apresentar a gente. Oi? Obrigada. O Maurício é divertido, né? E ele é do bem, ele tem um coração bom, ele chega e anima qualquer sala, qualquer ambiente.
sendo ele mesmo, né? Sem fazer malabares. Sem nada. Cara, olha só, eu amei. A gente está super combinado com o nosso vinho. E a Total. gente continua conversando depois, assim, com o Com Maurício, certeza, a com gente dá certeza. uma risada. Eu vou te contar as histórias da série. Eu Você mal vai posso se esperar, eu mal divertir. posso esperar. Tá bom, ótimo. Alexia, muito obrigado por aceitar meu convite. Sucesso para você, nos seus projetos, em tudo que você fizer. Sucesso no seu ativismo. Sucesso a todos aí no ativismo de todos. Que a gente morra com a espada na mão, né? E vá para Valhalla lutando pelo que a gente acredita. Eu sou tinhosa, eu luto, fico cansada, tomo uma porrada, apanho, mas estou aí, firme e forte. Vamos que vamos. Valeu, linda. Tudo de Tá? bom. Muito obrigado. Grande beijo. Grande prazer te conhecer. Beijos a todos. Boa noite a Obrigada, todos. beijo para todo mundo que assistiu a gente. Valeu! Tchau! Tchau, tchau. Beijão.